Bom dia, candidato. Bom dia. Bom, esse programa especial do G1 nas eleições de 2014 será dividido em 3 blocos. Este primeiro aqui é de perguntas que foram feitas que o público enviou ao longo da semana através da página do G1. Aliás, eu agradeço a todos que enviaram perguntas que vão ajudar a tornar essa entrevista muito mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas elaboradas pelos jornalistas do G1. E no terceiro bloco vamos voltar com perguntas feitas por internautas. Para participar, basta escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar enviar. No último bloco também teremos uma rodada de perguntas e respostas rápidas e também as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este primeiro tem 15 minutos para perguntas e respostas. O próprio candidato administra esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é do Valdiel Wallace, de Caruaru, Pernambuco. Ele primeiro faz uma análise e depois emenda uma pergunta. Seguinte, considerando seu fraco desempenho nas pesquisas e o desconhecimento quase que total da sociedade, além do baixo orçamento e tempo de TV e rádio, o senhor realmente acredita que pode vencer nessas eleições? Qual a sua estratégia? Não, nós temos dito em todas as eleições que nós temos consciência de que nós não vamos ganhar. Tá? Há um grupo de candidatos que eu diria que é um grupo seleto, que tem condições de ganhar porque tem apoio financeiro dos grandes empresários, porque recebe um apoio velado das grandes empresas de comunicação. Então, nós estamos concorrendo sem nenhuma ilusão, né? Não só nós não podemos ganhar, como a maioria dos candidatos também não tem a menor chance de ganhar. A nossa estratégia, como disse o espectador, é levar adiante a discussão de um determinado programa político, que para nós tem utilidade não apenas na eleição, não apenas um programa administrativo, mas como parte da mobilização da opinião popular em torno de questões candentes, essenciais da sociedade. Mas tem sido útil essa participação, que ela é custosa para vocês. Essas 4 tentativas, conseguiu o partido se ampliar, falar com mais gente? Apesar das dificuldades que são naturais, é uma campanha difícil de fazer, custosa mesmo, nós encaramos a campanha eleitoral como mais uma campanha política, as quais nós estamos acostumados a fazer, né? Campanhas sobre temas políticos variados. Nós consideramos que a atenção despertada pela eleição, que é um grande fato político nacional, que mobiliza uma maioria da população, oferece aí o terreno para uma boa campanha política em torno de temas que nós já defendemos no dia a dia. Agora uma pergunta de Felipe Silva, de Brasília. Ele diz o seguinte: por mais que o comunismo tenha um discurso viável, já provou ser humanitariamente inviável. É só olharmos para governos como Coreia do Norte e Cuba, que se desenvolveram em poucas áreas, mas não são desenvolvidos em muitas outras. Isso sem falar da ditadura. E ele pergunta: como viabilizar um governo comunista no Brasil com desenvolvimento social e liberdade de expressão? Bom, primeiramente, nós não consideramos que esses países sejam comunistas. Uma coisa que muita gente não entende sobre o comunismo é que você não pode ter um novo tipo de sociedade, né, baseado apenas numa fração mínima territorial do globo terrestre. O próprio capitalismo também só conseguiu se desenvolver e sobreviver porque tomou conta da maioria das sociedades de uma maneira ou de outra. O que nós temos aqui são países, em geral, economicamente muito atrasados, onde as contradições do capitalismo explodiram primeiro. Nós supomos, né, essa é a teoria marxista, nós somos marxistas, que seria nos países desenvolvidos que você poderia ver o progresso que significa o comunismo, né? Infelizmente, devido à marcha da história, que ninguém controla, nós certamente não controlamos, isso ainda não ocorreu. Mas mesmo no essa passado, é a doutrina. Historicamente, o senhor viu algum país que teve um regime realmente comunista do jeito que o senhor pregou? Não. Nós temos como um modelo político, digamos assim, o primeiro governo da União Soviética, né, com Lenin, com Trotsky, que foi uma experiência fugaz, né, depois
se degenerou essa experiência por uma série de fatores com Stalin. Mas é um modelo político, quer dizer, de um programa que deva ser implementado e não um modelo de sociedade que deva ser copiado, porque a União Soviética não se desenvolveu a ponto de ser um modelo de sociedade. O próprio Lenin dizia que a Revolução Russa era um ensaio geral da Revolução Mundial. É o que nós acreditamos. Sem a revolução em países mais desenvolvidos, os chamados países imperialistas, os países ricos, é impossível falar em socialismo, né? Esses países conseguiram sim um desenvolvimento, é falso, porque se nós comparamos, por exemplo, Cuba com os Estados Unidos, evidentemente que a distância é muito grande, mas o desenvolvimento em Cuba também é grande em relação, tomando por parâmetro não os Estados Unidos, mas o que havia em Cuba anteriormente. Então, há um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento insuficiente. Ok. Candidato, alguns eleitores também enviaram um vídeo com perguntas. Esse primeiro é do Wesley Patês, de São Paulo. Rui Costa, gostaria de saber quais as suas metas para o salário mínimo no Brasil. Obrigado. O problema do salário... Nós temos uma posição, que é uma posição histórica do movimento operário, que é que o salário mínimo deve corresponder às necessidades básicas do trabalhador. Quer dizer, se você vai trabalhar para alguém, é lícito pensar que você vai ser sustentado nas suas necessidades. Caso contrário, você seria menos que um escravo, né? Então, o que nós defendemos é basicamente, curiosamente também, o que consta da Constituição Nacional. E os cálculos aí variam, né? As pessoas estranham os cálculos, mas há cálculos que vão desde R$ 2.700 até R$ 3.500, R$ 2.700 sendo o cálculo histórico do Diese. Que é mais alimentação, não tem os novos produtos de consumo que existem hoje, quando foi feito esse cálculo lá atrás. Mas realmente seria mais. Seria mais. Agora, se o senhor fosse eleito, implementaria um valor em torno de quê? De 2.700? Bom, primeiro que se nós formos trabalhar com a hipótese de um presidente eleito, com um Congresso, como é no Brasil hoje, dividido em partidos, o que a gente teria é uma luta muito grande em torno de todas as questões. Mas nós acreditamos que a mobilização popular, a consciência dos trabalhadores, deve levar à luta por esse tipo de salário. Um salário mínimo que corresponda efetivamente à necessidade dos trabalhadores. Nós não vemos a coisa do ponto de vista eleitoral, até porque, como eu disse no começo, nós não acreditamos que o sistema eleitoral nos permita ganhar, né? Mesmo que nós tivéssemos uma posição melhor do que nós estamos hoje. O Alexandre Luna, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, quer saber do candidato se o apoio aos black blocs que o PCO deu em manifestações não dá mais força e argumentos para a burguesia. Eu acho que a burguesia não precisa do PCO para ter os seus argumentos. Inclusive, o que eu vi nesse período de manifestações foram uma pletora, o excesso de argumentos, né? O que eu acho é que nós precisamos defender as pessoas que lutam, né? Nós precisamos, inclusive, não pensar que uma luta popular possa ser uma coisa perfeita, que as pessoas todas vão agir com a máxima civilidade, principalmente se nós conhecemos a maneira como a polícia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, atua contra as manifestações com extrema brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, os black blocs também foram ficando cada vez um pouco mais violentos nas ruas. A população reagiu negativamente, a opinião pública, que tinha um apoio muito grande, e foi recuando. Então, aqui são duas coisas, né? E a pergunta dele é se isso não atrapalha a ideia que estava ali em jogo. Então, nós não temos esse cálculo do atrapalhar. Para nós, se trata de defender a juventude que luta. Agora, o senhor acha que é legítimo, então, esses movimentos que provocam depredação de patrimônio, como forma de luta, forma de protesto? Eu acho que eles são uma consequência inevitável das condições políticas em que eles existem. Se não houvesse nenhuma repressão policial, né, se o país fosse um país mais igualitário, se as condições políticas fossem mais democráticas, evidentemente que nada disso aconteceria. É uma decorrência inevitável
da situação que vive essa juventude. Dizem que os black blocs são, em geral, gente de classe média. Isso é uma falsidade. Nós participamos das mesmas manifestações que eles, né? Embora nós não tenhamos o mesmo método que eles, participamos das manifestações e nós pudemos ver que tem muita gente da periferia, uma juventude muito revoltada, muito insatisfeita com a condição em que eles vivem, com a falta de perspectiva. E eu acho que a sociedade tem que arcar com o ônus daquilo que ela produz. Se ela produz violência, a polícia militar brasileira é muito violenta, principalmente na periferia, é extremamente... recorre sistematicamente ao assassinato, a denúncias de todos os lados. Com toda essa violência, com toda essa privação, com toda essa falta de perspectiva, né, a gente só pode dizer que quem semeia vento colhe tempestade. Agora, candidato, quando essa juventude é um pouco parecida com a juventude também à época da ditadura, que também estava sem participação, isolada, e aquela juventude foi para partidos de esquerda em geral. E hoje o que nós estamos vendo é que essa juventude, pelo menos a mais ativa, vai para o anarquismo. Uhum. Como é que se explica isso? Eu acho que é um retrocesso da esquerda, né? Um retrocesso ideológico de uma boa parte da esquerda, que aderiu ao regime político, veja-se o PT, né? Que é um partido totalmente integrado a esse regime. Eu não diria que o PT é assim... que o regime é a expressão da política do PT, mas o PT está integrado nessa política. Vários outros partidos de esquerda, em menor grau, fizeram a mesma coisa. Então, a juventude reage a essa integração da esquerda, né, existe ao um status quo. Descrédito com relação à esquerda hoje. Descrédito e há também uma certa despolitização, uma falta de rumos, né? O que eu acho que é o papel da esquerda, que é oposição, é procurar com bastante compreensão orientar essa juventude para uma perspectiva mais política. Nós não somos anarquistas, nós não somos black bloc, mas nós temos uma simpatia porque nós sabemos que é uma juventude ou de classe média ou operária muito revoltada e com muitas razões para ser revoltado. Se eles não conseguem dar uma expressão mais organizada ao que eles estão fazendo, não elimina o fato de que a revolta deles tem bases extremamente justificadas para ocorrer. Candidato, um outro tema aqui. O Bruno Santos, de Florianópolis, diz que no Brasil há um grande número de abortos realizados ilegalmente e que, por causa disso, muitas mulheres têm complicações de saúde e recorrem à rede pública. Ele quer saber se o senhor não considera que a melhor atitude seria a legalização do aborto, o que, segundo ele, evitaria consequências graves à saúde das mulheres e gastos da rede pública. Sem dúvida nenhuma. Ele explicou já todo o panorama, que é exatamente o que nós pensamos. Nós achamos que o impedimento ao aborto é a moralidade religiosa aplicada à legislação, né? O que nós achamos absurdo. O Estado é ou deveria ser um Estado laico, e o que a gente deveria levar em consideração ao formular as leis é o interesse geral da sociedade. E nesse caso, as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, estão sendo muito prejudicadas. A mortalidade de mulheres que fazem aborto clandestino é alta, né? É uma crueldade da legislação e do sistema político nacional. Nós somos totalmente a favor da legalização do aborto. Nós somos a favor de que o aborto seja feito na rede pública de saúde, sem qualquer constrangimento, sem ônus para ninguém. E essa é uma posição nossa também de muitos anos e pela qual nós temos feito campanha. Temos aqui mais uma pergunta que acho que ainda dá nesse bloco, que é da Letícia Ferreira, do Rio. Ela pergunta: prezado candidato, uma vez eleito, como pretende lidar com o legislativo, sabendo que a possibilidade de ter a maioria no Congresso é praticamente impossível? Bom, esse é um dos problemas da política nacional, já não é nosso, é de qualquer partido que se elegeu aí. Nós vimos aí que um dos grandes problemas é que qualquer presidente, qualquer governador, em geral muitos vereadores também, são obrigados a conformar um bloco heterogêneo de posições. Esse bloco, naturalmente, acaba sendo um bloco fisiológico, ou seja, baseado na troca de favores e não em nenhum tipo de programa, nem nada. Né? O PT está enfrentando esse problema desde o começo do governo e foi a opção deles. Eles acham que você tem que chegar ao poder Mas ele teria nessas alternativa? condições.
Sim, a alternativa seria mudar o regime político. Existe essa alternativa. O regime político é profundamente antidemocrático, né, que gera essa situação. Mas de que forma seria feito isso? Desculpe. Não passaria pelo Congresso, por exemplo, essa mudança de regime político? Não, passaria pelo Congresso, porque o Congresso é o órgão encarregado de fazer a legislação. Embora mas o Congresso, a gente tenha... como temos hoje, seria capaz de fazer uma alteração profunda assim, do regime político? Todo Congresso ele reage bem a uma intensa pressão popular. Essa é a experiência do mundo. Por isso nós acreditamos muito mais na força das ruas do que na composição dentro do Congresso, que foi a opção de uma parcela da esquerda nacional. E o regime político, ele força essa situação, né? Há vários fatores aí que a gente precisaria tocar. Candidato, os seus 15 minutos nesse primeiro bloco já se encerraram. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 3 minutos. Estamos de volta com a entrevista com Rui Costa Pimenta, do PCO. Gostaria de lembrar a todos que é fácil mandar perguntas para o candidato. É só escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar em enviar. Nessa segunda parte do programa, o senhor terá 10 minutos para responder perguntas elaboradas pelos jornalistas do G1. E aqui está a primeira. O senhor é um crítico do processo eleitoral e já disse em entrevistas que as eleições no Brasil são antidemocráticas, um espetáculo circense e um jogo de cartas marcadas. Então, por que o senhor tenta pela 4ª vez disputar a presidência da República? Não tem nada a ver com o mérito da eleição. Para nós, a importância das eleições é que é um fato político, deformado ou não, é um fato político fundamental da vida política nacional. E nós temos que estar presentes aí e colocar nossa posição, colocar nossa mensagem política em debate, né? O que nós somos descrentes é a possibilidade de progresso dentro desse sistema, mas é possível fazer propaganda, é possível debater, é possível dialogar, é possível polemizar, e é isso que nós estamos fazendo. Candidato, o programa do PCO defende a dissolução da Polícia Militar e a criação de milícias populares. Nós queremos saber como funcionaria exatamente essas milícias populares. Até lembrando um pouco meditando um pouco sobre esse tema, que recentemente nós tivemos episódios aqui no Brasil em que a população resolveu fazer justiça com as próprias mãos, com linchamentos, até com morte de pessoas inocentes que nada tinham a ver com o assunto. A repressão, desse tipo de repressão, não pode ser ainda mais violenta se o papel da polícia for repassado para a população? Não, eu acho que não. Nós temos que... Primeira coisa sobre as milícias populares que nós temos que entender é que essa é uma instituição típica da democracia. Todos os países atualmente são considerados democráticos, como os Estados Unidos e outros, França, eles tiveram na origem as milícias populares. O armamento do cidadão era a expressão maior da vontade popular, do controle da população sobre o regime político. O povo desarmado é um povo escravizado. O povo armado é um povo que controla o seu destino. Então, esse esclarecimento é importante, que parece que nós estamos inventando uma proposta totalmente alheia a qualquer princípio democrático ou coisa do gênero. Não, sobre o aumento da violência, eu acho que não. A violência é estimulada em grande medida pelo aparato policial, militar, judiciário. Sim, nós sabemos que a Polícia Militar do Brasil, em todos os estados, tem tido vários problemas de violência. Isso está claro para nós e alguma coisa precisa ser feita. Mas a pergunta é, se a gente passa esse poder para milícias populares, sem haver um processo jurídico, sem haver uma série de coisas que existem no Brasil, você pode levar a um julgamento sem defesa, em que não se cria o problema de defesa, que a pessoa acusada não consiga se defender, e você vai criar numa população armada, aí sim uma situação, imagino eu, de grande violência na sociedade. Não, primeiro que nós não estamos propondo a abolição de toda a ordem jurídica. Tem que haver alguma ordem jurídica, mesmo para milícias populares.
Nós só propomos que não seja que existe atualmente, mas que tem que haver uma ordem jurídica, tem que haver, porque senão... Agora, como é que elas seriam organizadas? Seria um grupo da população que seria armada? Teria armas para controlar? O senhor é a favor ou contra a proibição de armas? Eu sou contra. O senhor acha que então, essas milícias não teriam armas? Não, sou contra a proibição. Tem que ser permitido. Ah, tá, contra a proibição. Quem quiser, compre arma. Eu acho que sim. O senhor acredita que isso não leva a mais violência? É um direito do cidadão. Eu acho que o problema aqui não é saber se vai haver mais violência ou não. Em primeiro lugar, o nosso partido sempre defende o direito fundamental das pessoas. E o direito de portar armas é um direito fundamental. Né? Eu não sou favorável, nós não somos favoráveis a abolir nenhum direito democrático em função de conveniências como maior segurança, maior racionalidade, etc. e tal. Para nós, os direitos vêm em primeiro lugar. E se eles têm alguma consequência, que seja. O ser humano não tem nada mais importante, e eu diria até que ele não tem nada mais do que os direitos que ele consegue efetivamente defender. Até os proprietários, se não tiverem o direito de manter essa propriedade, não têm a propriedade. Quer dizer, o direito é uma coisa fundamental em qualquer tipo de sociedade civilizada. Então, por isso nós defendemos o direito da população de se armar. A questão da milícia popular, eu acho que nós temos muitos casos no mundo de milícias desse tipo, né? Você vê, por exemplo, que a Suíça, que não tem exército, o exército da Suíça é uma milícia popular. Mas não dá para comparar com o Brasil. Não, tudo bem. Não dá para comparar Paulo, exatamente, né? Aqui a violência é muito maior, as cidades são maiores, tudo é muito mais complicado. Sem dúvida. O crime organizado é fortemente fortemente armado. Temos favelas, temos um monte de lugares, periferias abandonadas, então, onde os bandidos costumam se... Sem dúvida. É possível controlar esses grupos fortemente armados sem polícia militar? Acho que é mais fácil controlar através da população do que da polícia, porque a gente vê que a polícia não controla nada. Eu tenho uma longa experiência de participação em movimentos operários, populares. Os movimentos, em geral, eles são organizados, ao contrário do que muita gente pensa. Eles, em geral, têm uma direção, eles têm organismos democráticos de deliberação, eles impõem dentro desses movimentos uma disciplina e eles sabem lidar muito melhor com problemas de violência do que a polícia. Né? Isso é a experiência que eu tenho. Eu acho que a população organizada nas comunidades, nos sindicatos, nas associações populares, eles têm muito mais capacidade de organização social e de civilidade do que a polícia. E depois uma polícia que esteja sob o controle de assembleias populares, que tenha saído daquele bairro, que seja conhecida da população, né, que tenha sido escolhida pela população, ela tem muito maior probabilidade de servir ao interesse daquela população do que uma organização burocrática que desce de cima para baixo para impor determinadas coisas à população. O problema é que, como ninguém tem essa experiência diretamente, né, ou quem tem são as pessoas que participam desses movimentos e tudo mais, tudo parece uma coisa de outro mundo, mas de fato não é. E a experiência de várias sociedades já mostrou isso. Bom, candidato, agora mudando um pouco de tema, indo para a educação. O PCO defende o fim do vestibular para que todos tenham acesso à universidade. Como garantir vaga e qualidade do ensino, considerando até que o nível de conhecimento dos alunos vai ser bem diferente? Com dinheiro. Tem que investir bastante dinheiro na educação. A educação, para nós... Mas de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem dos nossos impostos. Tem que tirar de outros lugares. Por exemplo, o governo teria que acabar com a dívida que ele paga aos bancos. É um governo arrendado pelos bancos. Isso teria que acabar. É uma parcela... Então, calote da dívida... Calote da dívida não. Nós propomos a estatização dos bancos. Porque o banco é um instrumento de política econômica fundamental no mundo de hoje. Ou você controla os bancos, ou os bancos controlam o Estado. Isso aí não existe terceira via, não existe outra alternativa. Então, nós propomos, isso daí também não é o socialismo, as pessoas poderiam achar que sim, mas já economistas burgueses no Brasil, Celso Furtado, por exemplo, já aventou a possibilidade de que uma solução para o desenvolvimento nacional seria a estatização de todos os bancos, de todo o sistema bancário. Já aconteceu em outros países. Então, mas eu acho que tem que... Já aconteceu na França,
recentemente, reverteu. Aconteceu em Portugal, reverteu. Por que o senhor acha que reverteu? Reverteu porque... Eles dizem porque não deu certo. Não, porque não é do interesse dos bancos internacionais e dos capitalistas, né? Claro que daria certo. A concentração de todo o capital na mão de uma instituição estatal voltada não para o empréstimo lucrativo, mas voltada para o fomento, voltada para a educação, é evidentemente uma solução muito melhor do que o banco privado. O banco privado é um vampiro social tão grande que até os empresários têm horror ao banco privado. Vamos aproveitar ainda esse finalzinho, falta um minuto, para mais uma perguntinha, candidato. O site do PCO, o programa, defende oficialmente uma reforma tributária que implemente um imposto único a ser cobrado apenas dos capitalistas. Então a gente gostaria de saber do senhor que detalhasse essa proposta, como seria classificado, como seria escolhida essa categoria capitalista, como ela seria identificada. Só tem 30 segundinhos só. Não, ela seria classificada facilmente pela faixa de renda, né? Acho que é o método mais prático de classificação. A partir de quanto, assim, seria considerado capitalista? Eu acho que a gente teria que ver um conjunto de critérios. Por exemplo, empresários, quantos trabalhadores que constituem já uma empresa capitalista de fato, né? Não uma empresa intermediária, e um determinado nível de renda. Nós não temos nenhum cálculo nesse sentido, precisaria ser baseado numa pesquisa estatística demográfica e da renda da população, mas é muito simples de fazer. Candidato, nós estamos com o tempo encerrado para esse segundo bloco, nós vamos fazer novamente mais um intervalo e em seguida a gente volta com a entrevista com o Rui Costa Pimenta do PCO. Estamos de volta com a entrevista do candidato Rui Costa Pimenta, do PCO. Agora nós vamos fazer perguntas que acabaram de chegar, que foram enviadas por internautas que estão assistindo a entrevista e fizeram a pergunta através da página do G1. Depois disso, teremos uma sessão de pinga-fogo, ou seja, uma série de perguntas e respostas bem rápidas. E para terminar, as considerações finais do candidato. Candidato, o senhor terá nesse último bloco 15 minutos que começa a contar a partir de agora. Vamos à primeira pergunta que nos chegou aqui, é do Tiago Viegas. Ele disse que o senhor iniciou a entrevista dizendo que não tem como ganhar a eleição. E ele pergunta, qual o intuito, então, de participar de uma eleição presidencial, tendo em vista que o dinheiro público gasto com a campanha, tendo em vista o dinheiro público gasto com a campanha política? Bom, o dinheiro público, que no nosso caso é bem pequenininho, ele não precisa ficar muito preocupado, está sendo usado para aquilo que é o seu propósito, que é fazer política. Né? A política não se resume a administrar. Isso é uma visão burocrática e tacanha da política. A política tem múltiplos aspectos, como, por exemplo, esclarecer a população, desenvolver a participação popular na política. E eu acho que nós estamos cumprindo o nosso papel, porque se só concorressem os que ganhassem, não haveria nenhum regime eleitoral, nenhum regime representativo, nenhum regime parlamentar. Faz parte da eleição que as pessoas participem mesmo sabendo que não vão ganhar. Inclusive, preciso deixar de lado um artificialismo. A maioria dos candidatos, com exceção da Dilma, do Aécio e da Marina, e nessa altura do campeonato, eu acho que até os dois últimos estão um pouco desiludidos, não tem possibilidade de ganhar. Todo mundo sabe disso. É um artificialismo. Não é que eu estou falando abertamente. Outros candidatos vão falar por praxe que eles vão ganhar, mas isso logicamente está fora de cogitação. E é preciso esclarecer, o público tem que saber que isso aqui não é uma corrida em condições igualitárias. Pelo contrário, ela é muito desigual. Candidato, agora o Rafael Barcelos também mandou uma pergunta. Ele diz que não tem acesso às suas plataformas políticas porque seu tempo de TV e rádio é muito curto e quer saber: se for eleito, o que será feito quanto a políticas de cooperação internacional em missões de paz da ONU, como as ações do Brasil no Haiti? Bom, nós somos favoráveis à imediata retirada das tropas brasileiras no Haiti. Nós achamos que são tropas de ocupação e, pior, a serviço dos interesses de outros países. Porque não é do interesse do Brasil estar lá. O Brasil está gastando o dinheiro do povo aqui, né,
para impedir que a população do Haiti tenha um autogoverno. Mas você não acha que quando as tropas brasileiras foram para lá, a situação do país era muito complicada? Eu estive lá, inclusive, fazendo cobertura jornalística. E as tropas da ONU foram lá para separar, porque senão o país, para separar as duas facções naquele momento que estavam em luta. O país estava sem governo, sem forças armadas e sem polícia. É um problema, mas eu acho... O Brasil que teve um papel... A população, pelo menos lá, reconhece que o papel do país foi positivo. Não, é possível. O papel do Brasil foi positivo. É possível, se fala muita coisa da participação do Brasil nos acontecimentos, mas o fundamental para nós é que cada povo deve governar a si mesmo, bem ou mal. Eu, por exemplo, não gostaria, mesmo que a situação no Brasil fosse crítica, que o Brasil fosse governado por estrangeiros. Agora, ainda sobre esse assunto, no site do PCO, está dito que o partido defende a saída de organismos internacionais que possam ser prejudiciais ao país. As Nações Unidas não seriam incluídas nesse rol? Não, as Nações Unidas são uma organização... O senhor considera que são positivas as Nações Unidas? Não, nós consideramos que são negativas. As Nações Unidas são uma organização internacional dominada por meia dúzia de países nos seus interesses. Veja o respaldo que foi dado a ocupação do Iraque, do Afeganistão. E quando a situação se apresenta como extremamente delicada e não há interesse de intervir, eles simplesmente se omitem. Você vê, no caso da Ucrânia, não se fala nada. Aí é a OTAN que aparece, né? No caso do Iraque, já eles se pronunciam pelo bombardeio norte-americano no Iraque. Quer dizer, o Brasil, inclusive, nem deveria fazer parte dessa organização e deveria haver uma organização democrática, como foi tentado e infelizmente fracassou. O Marcos Lacerda diz que o candidato publicou, logo após a derrota do Brasil por 7-1 para a Alemanha, um texto em que afirmava que a derrota não foi em campo, mas que a seleção foi derrotada pela pressão política da direita e do imperialismo. Ele queria que o senhor explicasse como se deu essa pressão. A pressão ela era muito evidente. Não só ela é evidente, como eu vou citar uma pessoa que eu não gosto, que é o Nelson Rodrigues, dramaturgo brasileiro, que ele tinha a mesma opinião sobre a Copa do Mundo de 1970. Ele falou, o Brasil é o exílio da seleção brasileira. Futebol no Brasil é um grande acontecimento, um grande negócio e um grande fato político. É natural que isso daí seja manipulado de todos os lados possíveis e imagináveis, tanto de dentro do Brasil como de fora, porque há interesses milionários envolvidos no futebol. Na minha opinião, no tempo que dá para explicar aqui, o Brasil foi derrotado pelo enfrentamento desses interesses, pela política nacional, né? Que evidentemente que o PT apostava numa vitória da seleção brasileira como um trunfo eleitoral e outros achavam que era preciso também impedir que esse trunfo eleitoral se disponibilizasse para o PT. É que as pessoas, normalmente, elas não, como não veem os bastidores dos acontecimentos, né, os políticos já estão mais acostumados a ver as coisas por detrás das cortinas. Mas apesar desses bastidores, o povo gosta de futebol. Sem dúvida. O brasileiro gosta de futebol. Imagino que o senhor também gosta de futebol. Muito. Que vai ao campo de vez em quando. Vou. Então, esse aqui é difícil a gente entender, porque parece um pouco que o senhor esteve torcendo contra. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Estive torcendo pelo Brasil o tempo todo. Para mim, torcer para a seleção brasileira não tem nada a ver com as opções políticas. Eu sempre torci. Quando eu era menino, o Brasil foi campeão em 1970, foi uma grande emoção minha, apesar de ser a época da ditadura. Não, o que eu disse é justamente o contrário. Eu falei, eles conseguiram derrotar a seleção brasileira em casa. Toda essa pressão política conseguiu derrotar a seleção brasileira. Como aconteceu em 1950, que era o ano da eleição do Getúlio Vargas, que, como nós sabemos, terminou num golpe. E como aconteceu em 1970, quando os militares quase enterraram a seleção brasileira. Mas parece que está um pouco descasada essas duas questões, estão descasadas, futebol e política. Tanto é que no Brasil hoje, toda eleição presidencial coincide com uma Copa do Mundo. E os políticos fazem uso dessa Copa. E às vezes uma vitória ajuda ou não ajuda a vencer ou a ser derrotado. Inclusive, em muitos até agora, casos, a seleção não conseguiram encontrar uma ligação. Não, sem dúvida, a situação muda, mas nesse caso aqui era bastante óbvio. O PT trouxe a Copa e ia exibir a taça como um trunfo eleitoral. E os outros acharam que isso aí não era
não era para deixar acontecer. Houve uma pressão muito grande e é evidente que o jogo do Brasil com a Alemanha, a seleção entrou em campo completamente desestabilizado. Nenhum brasileiro sério vai acreditar que aquilo seja um resultado normal de uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Candidato, é um resultado agora, inédito. Só para mudar de assunto um pouquinho, Vitor Silva pergunta: por que o PCO, que é um partido de esquerda, não participa de uma coligação com demais partidos pequenos ditos nanicos, como o PSTU, o PSB ou um partido maior como o PSOL? As ideias não convergem? Essa é a pergunta dele. Não é isso, né? Nós consideramos que a eleição, no momento, ela está voltada principalmente para a defesa de determinados programas. Você fazer um bloco para defender 2 programas diferentes é uma coisa irracional, não faz muito sentido. Então não existe uma convergência, as ideias, os ideais, as ideias políticas desses partidos são muito diferentes? O senhor acha? Eu diria que elas são suficientemente diferentes para não justificar a coligação de um ponto de vista prático. Nós não somos doutrinários a ponto de não fazer uma aliança com quem tem posições diferentes das nossas. Mas para a eleição, onde o que importa é a divulgação desse programa, você divulgar 2 programas ao mesmo tempo é uma coisa confusa. Se nós tivéssemos uma outra situação, onde a esquerda, por exemplo, como já aconteceu, vamos supor, no Peru, tinha a possibilidade de ganhar a eleição, bom, nós consideraríamos a questão de um ponto de vista diferente. Poderíamos até não participar da coligação, mas votar no candidato da esquerda que teria a possibilidade de ganhar, porque, mesmo não sendo o nosso partido, poderia ser um grande progresso. Quer dizer, nós encaramos a coisa de um ponto de vista prático, não doutrinário. Renato Palma quer saber qual sua opinião sobre as privatizações. Existe diferença entre as privatizações do governo de Fernando Henrique Cardoso e as concessões feitas pelo governo Dilma? Existe uma diferença, que eu acho que é uma diferença secundária, quanto ao método, né? Mas a diferença maior é quanto ao volume, né? Porque o governo FHC foi uma devastação da economia nacional. Do PT se deu em muito menor escala. Lógico que também pela situação. O PT assumiu o legado da terra arrasada no que diz respeito às empresas estatais. Agora, nós, de qualquer maneira, somos contra tanto um tipo de privatização como outro da concessão. Nós achamos que isso aí deveria ficar na mão do Estado. Nós não partilhamos do mito de que o Estado, em geral, é ineficiente e a empresa privada é eficiente. Nós achamos que o problema não é esse. O problema é que o Estado ele pode vir a ser controlado pelo povo em alguma medida. Mas as empresas estatais não ficaram, a ideia de grandes empresas estatais aqui no Brasil, não ficou um pouco abalada com tudo que aconteceu com a Petrobras nos últimos tempos? Agora, com a Dilma? Com a Dilma, todos os escândalos, os problemas, escândalos. perda de poder, perda de dinheiro, vendas. Bom, aí é que está o problema, né? Em grande medida, isso é propaganda, porque a corrupção nas empresas estatais é notória. Sempre foi assim, né? Defendendo das conveniências políticas, se faz maior ou menor propaganda disso. Pode ter ficado abalado, porque o público leva em consideração a imprensa e uma boa parte desse público reage de maneira muito ingênua às campanhas políticas que são feitas na imprensa. Agora, para nós, o problema consiste em que os trabalhadores devem controlar essas empresas. Nem os capitalistas privados, nem a burocracia estatal. E sim os trabalhadores, que são as pessoas que constroem a empresa. Autogestão? Autogestão da empresa pública. Candidato, a gente tem mais ou menos 1 minuto e meio para uma última pergunta aqui do Tiago Pereira. Ele quer saber por que, na sua candidatura a presidente da República em 2002, o seu partido não prestou contas relativas à campanha. Nós prestamos conta. Mas foi impugnada essa conta? Essas contas foram impugnadas por uma pequena diferença, se eu não estou enganado aqui, se não me falha a memória, de 54 centavos no total das contas. Aí foi por isso que em 2006 o senhor não teve os votos computados, porque a sua candidatura acabou sendo... As pessoas que fazem essas perguntas não conhecem o TSE. O emaranhado burocrático e as exigências absurdas
que eles apresentam para todos os partidos, e o nosso em particular. Só para constar, todos os candidatos do PCO nessa eleição foram impugnados e nós tivemos que travar toda uma luta judicial para conseguir validar a candidatura. E tudo por tecnicalidades. Até porque o partido não tem dinheiro, não ocupa cargo público, eu não sei por que a gente sofreria tal rigor nas coisas. Uma coisa é você controlar a pessoa que está gerindo o orçamento estatal. Outra coisa é controlar um partido que tem aí, né, uns tostões no cofre. Candidato, nós temos aqui 2 minutos, então está na hora de irmos para o pinga-fogo. Eu vou fazer uma série de perguntas e peço que o senhor responda só com sim ou não. Sim ou Vamos não. aqui a Ou primeira. a favor ou contra também. O senhor é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? Totalmente. Vai legalizar a maconha, se for eleito? Sim, e as demais drogas. É a favor de cotas para funcionários públicos? Sim. É favorável à destruição do patrimônio privado como forma de protesto? É difícil de responder assim. Bom, é a favor da eutanásia, ou seja, da morte assistida de doentes sem possibilidade de cura? Depende. É um assunto complexo esse aí. Depende da situação. É a favor da taxação de igrejas? Sim. É favorável ao ensino religioso nas escolas? Absolutamente não. É a favor de um boicote comercial aos Estados Unidos? Não. É favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos? Não. É a favor do voto obrigatório? Somos, né? Como Obrigada, partido. candidato. Agora o senhor terá 50 segundos, mais ou menos, para fazer suas considerações finais, mandar um recado para o eleitor. Bom, os eleitores levantaram muito o problema da eleição, vou falar um minutinho sobre isso. As eleições, elas são controladas não pela população, mas pela justiça, que seleciona inclusive os candidatos, e pelos grandes órgãos de comunicação. Eu vi o PT protestando para que o candidato deles aparecesse na programação da Globo. Eu acho uma coisa absurda, grotesca, porque o Estado deveria garantir a igualdade de posições, de oportunidades na eleição. Na eleição, a maioria dos candidatos são até desconhecidos do público em geral. Se supõe que cada um deveria atingir o público com seus próprios meios. Num país de 200 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, o que é outro absurdo, outra coisa grotesca. Uma eleição democrática deveria levar ao público, deveria criar meios para levar ao público todos os candidatos, todas as propostas.